Vamos falar sobre os métodos contraceptivos anticoncepcionais hormonais e não hormonais. Anticoncepcionais são métodos de não engravidar, tá? Então são métodos contraceptivos. Nós temos no mercado alguns métodos contraceptivos hormonais e métodos contraceptivos não hormonais. Para a gente tentar diferenciar, é como o nome já diz, uns têm hormônio e outros não têm hormônio. Dos métodos contraceptivos que não têm hormônio, né, dos não hormonais, nós temos alguns métodos comportamentais, como por exemplo o método Billings, a tabelinha, coito interrompido, como nós temos o uso de camisinha, né, que pode ser tanto ser usado pela mulher quanto pelo homem. Nós temos também DIU, por exemplo, o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata, que são os DIUs não hormonais. E os anticoncepcionais hormonais são as pílulas anticoncepcionais, são as injeções, são os implantes hormonais, anel vaginal, adesivo, DIU Mirena, tá? Então todos esses são métodos contraceptivos hormonais. E lógico, cada caso deve ser individualizado e você sempre deve procurar o seu médico para conversar qual será o melhor método contraceptivo para você. Mas a gente precisa entender o que é mais fisiológico, o que é mais saudável para o nosso corpo. Então, se a gente fala em saúde e fisiologia, a gente pensa em deixar os nossos hormônios serem produzidos de forma natural, o nosso corpo agir como se nada estivesse acontecendo. Então, para que isso aconteça, a gente teria que utilizar os métodos contraceptivos não hormonais. Então, por exemplo, a camisinha ou o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, que não te dão hormônio, não jogam na tua corrente sanguínea hormônio, ou seja, eles não vão atrapalhar o teu processo hormonal, as tuas produções de testosterona, progesterona, estradiol, não vão alterar nenhum desses hormônios, tá? Enquanto que os outros métodos, que são os hormonais, independente da via, seja no anel vaginal, seja no adesivo, pílula, injeção, qualquer via dessas, você tem uma absorção de hormônios sintéticos, que são remédios utilizados para não engravidar, tá? Necessários ou não, precisam ser avaliados os riscos e os benefícios, certo? Uma queixa muito comum e uma coisa que a gente observa muito em mulheres que usam hormônios, né, anticoncepcionais hormonais, é a queixa de queda da libido. Eu acho que é o mais comum, é a queixa mais relatada, justamente porque quando se toma um hormônio sintético, que é um remédio, você está bloqueando a produção dos seus próprios hormônios. Então você entra no que a gente chama de menopausa química, induzida por fármaco, induzida por medicação. Você toma uma pílula, um comprimido que vai bloquear a tua produção hormonal, teus ovários podem até diminuir de tamanho por conta disso, mas ele bloqueia a tua produção hormonal e ele aumenta ainda muito a globulina chamada de SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Essa globulina, que é a SHBG, ela tem uma responsabilidade de se ligar e transportar alguns hormônios. E ela tem uma afinidade muito grande pela testosterona, que é o hormônio que dá o bem-estar, que dá libido, que dá músculo, que dá uma boa composição corporal. Então, se ela se liga principalmente na testosterona, muitas mulheres vão ter essas queixas de dificuldade em ganhar massa muscular, em queda da libido, fadiga. Então, esses podem ser um dos principais sintomas que as mulheres podem ter com anticoncepcionais. E lembrando, existem já recomendações e cuidados com o uso crônico e prolongado dos anticoncepcionais hormonais, já que são hormônios sintéticos. E há uma certa correlação com alguns tipos de câncer. Então, precisa ter um cuidado de não usar de forma irracional. Menstruou, já começa o anticoncepcional e a menina começa com 15 anos e quando quer engravidar, já quer engravidar aos 30 anos e ela passa 15 anos da vida dela em menopausa química. Ela passa 15 anos tomando um hormônio, aumentando muito os riscos de trombose, que é algo que acontece muito. Existe até comunidades, são comunidades no Facebook só sobre mulheres que sofreram trombose com o uso de anticoncepcional. E vocês conseguem ver todos os relatos dessas mulheres lá. Então, o risco de usar um anticoncepcional hormonal por muito tempo
tem que ser colocado na balança. Se vale realmente a pena correr o risco de uma trombose, o risco de desenvolver um câncer. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Mastologia fala do Dilmirena como um aumento enorme do risco quando se usada a partir de 5 anos. E muitas pessoas colocam Dilmirena que dura 5 anos, né? E depois botam mais outro e vão trocando o DIU e usam o DIU por 10, 15 anos. Então, realmente, você tem um aumento do risco, porque você está colocando um hormônio sintético, um hormônio que não é reconhecido pelo teu corpo lá na tua corrente sanguínea. E aí tem que ver até que ponto isso realmente é necessário para você, ou se você poderia começar a utilizar métodos contraceptivos não hormonais, que são mais saudáveis para o teu corpo. Outra questão bem interessante é de meninas que começam a utilizar anticoncepcional hormonal por alguma doença, por exemplo, síndrome do ovário policístico. Então tem um vídeo aqui no canal, é só clicar aqui em cima, tá? E esse vídeo, ele fala justamente sobre o uso e o abuso de anticoncepcionais hormonais, principalmente na mulher com síndrome do ovário policístico, o que não trata o problema, não trata a doença, não envolve a causa da doença e ainda pode trazer esses prejuízos para a mulher. Então, se você quer prevenir-se de engravidar, pesquise, estude e avalie realmente o que você acha que é melhor para você e converse com o seu médico. Troque informações para que você não comece a utilizar um método contraceptivo e se arrependa ou que venha a acontecer algo mais na frente, tá? É importante que você cuide da sua saúde, não simplesmente entre naquela rotina de tomar um comprimido, uma pílula todos os dias, sem pensar nas causas de sofrer as consequências desses atos, tá? Outra queixa que é bem comum nas mulheres que usam anticoncepcionais hormonais é o acúmulo de gordura corporal e celulite. É bem clássico que essas mulheres, quando começam a utilizar hormônios sintéticos, reclamem de aumento de celulite, assim como varizes, melasma, tá? Então são queixas bem comuns dessas mulheres que estão utilizando anticoncepcional hormonal. Com isso, mais uma vez eu levanto a importância de você estudar e entender sobre o assunto, já que o corpo é seu. No momento que você quiser engravidar, você tem uma responsabilidade grande sobre isso. Então, você não simplesmente chegue e procure um profissional e aceite apenas a sugestão de contraceptivo, né, de método contraceptivo. Você estude os métodos contraceptivos, veja o que realmente quais são os seus objetivos, se você quer emagrecer, quer ganhar músculo, se você quer ter libido boa, enfim, procure ver o que se encaixa melhor para você e converse com o médico e discuta sobre esse assunto para que juntos vocês cheguem em uma opção de método contraceptivo mais saudável para você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E compartilhe esses vídeos com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Toda semana a gente está postando vídeo novo aqui no canal, tá? Então fica de olho.